9. Enquanto os irmãos encontram, eu quero render ação de graça a todos os irmãos presentes aqui da sede, também das congregações, os pastores aqui presentes. Amém, irmãos? Encontraram o texto? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, sendo feitos alvos tanto de desonra como de tribulações, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadecestes de mim quando estive em prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém. Meus irmãos, se existe uma característica comum presente na vida daqueles que abraçaram um dia a promessa que lhe recebera, ou seja, se existe uma virtude na vida daqueles que pudera ter o privilégio de vivenciar, de experimentar a concretização das promessas na sua vida, nas promessas de Deus na sua vida, é a marca da perseverança. Somente aqueles que de fato permanecem na esperança, na certeza, na convicção que a promessa lhe feita um dia seria realizada e que ele precisava manter firme, somente esses é que de fato pudera ver e viver a sua concretização da sua promessa. Porque nós sabemos que a promessa, a própria palavra em si, ela traz consigo a ideia de espera. A promessa, ela vem no seu sentido, no seu significado, trazendo a ideia que haverá um período, um intervalo, ou seja, um espaço de tempo entre aquilo que foi prometido até o momento da realização daquilo que fora prometido. E esse período entre promessa e cumprimento, geralmente ele é longo, é duradouro, é difícil, mas aqueles que perseveram são aqueles que abraçam a vitória. Aqueles que perseveram é aqueles que de fato saboreiam a promessa que um dia recebeu daquele que é fiel para cumprir cada palavra. E aí nós olhamos para o texto aqui apresentado pelo escritor aos Hebreus e vemos que ele está encorajando os seus irmãos, ele está motivando-os
na fé. E ele começa, aqui no verso 32, recordando os irmãos acerca de várias ações virtuosas que eles tinham realizado. Ele vai recordar os irmãos que eles puderam suportar de uma forma firme, resistente, as lutas, as tribulações, o sofrimento que eles passaram em determinado momento, e eles permaneceram ali firmes. O escritor aos Hebreus está recordando disso, está lembrando eles, que eles foram solidários com aqueles que passaram por maltratos, por aqueles que passaram por momentos difíceis, eles compadeceram dessas pessoas. Ele ainda recorda que esses irmãos foram também solidários, companheiros, misericordiosos com o próprio escritor quando estivera preso. E ele vai trazer à memória deles que quando eles tiveram seus bens expoliados, eles receberam isso com uma alegria, porque eles acreditavam que haveria e havia uma melhor possessão, uma melhor herança, uma matéria que não será corrompida. Tudo isso o escritor aos Hebreus está recordando aos irmãos. Mas veja que ele começa dizendo no verso de número 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados. Agora, a partir do verso 35, é como se ele dissesse assim: olha, todas essas obras que estou lembrando a vocês, foram excelentes, são dignas de louvores, merecem ser reconhecidas diante de Deus, mas nós não podemos viver do passado. Nós temos que viver uma vida constante em Deus. Então, ele retoma a ideia que ele tinha dito no verso 23, quando ele diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E agora no verso 35, ele está dizendo: irmãos, vocês fizeram todas essas obras maravilhosas, mas não podemos abandonar, nós não podemos rejeitar, nós não podemos lançar fora essa vossa confiança, porque um dia vocês vão ser recompensados, vocês vão ser galardoados. Mas para manter essa confiança, para reter essa confissão de fé, para manter inabaláveis, para manter constante, então no verso de número 36, ele vai dizer que é necessário essa igreja ter perseverança. A sua tradução, ela diz paciência, é a ideia de perseverança. A melhor tradução é a palavra perseverança. E a ideia aqui de perseverança é literalmente levar a carga com bravura, sem se esquivar dela e nem ceder à pressão. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus está dizendo à sua comunidade de fé, a qual ele está escrevendo, que para que eles conservassem então aquela fé, eles necessitavam de uma capacidade,
de uma habilidade que obviamente era espiritual, para levar a carga que eles precisam levar com bravura, com firmeza, sem abandonar ela, sem querer esquivar dela, sem ceder à pressão do cansaço, da jornada longa. Eles precisam permanecer essa confiança, e nisso eles têm que ter esta perseverança. E quando eu olho para esta recomendação do escritor aos Hebreus, eu vejo que é exatamente isso que a igreja atual precisa, para se apegar à fé, para manter a confiança da promessa que Jesus vem buscar a sua igreja, de não recuarmos, de não desanimarmos, assim como a ideia de perseverança é a ideia de uma planta que ela é semeada em um ambiente desfavorável, em um ambiente difícil, em um ambiente que não tem condição nenhuma para que ela possa crescer, mas ela rompe aquele solo e ela vai crescendo, e ela, independente do ambiente desfavorável, ela sobrevive, ela permanece, porque ela é perseverante. E é exatamente essa virtude que a igreja do arrebatamento precisa. Estamos num cenário totalmente desfavorável, mas a igreja do Senhor, que um dia recebeu a sua gloriosa promessa, que ela é a noiva do Cordeiro, e que muito em breve as trombetas vai soar, o céu vai se abrir, e a igreja será convocada para subir ao encontro do noivo. A igreja perseverante, ela tem capacidade de Deus de manter firme, de manter fiel, de manter constante, de manter nessa esperança que muito em breve o noivo vem buscar a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, essa virtude da perseverança aqui descrita, ela tem a sua essência, que mostra que ela não é passiva, não é uma paciência de quem está simplesmente assim: aceitei Jesus e vivo a minha vida, e um dia Jesus vem, e estou aqui passivamente vivendo a vida que eu quero, esperando que ou a morte ou o arrebatamento Jesus me leva para o céu. Não é dessa perseverança, não é dessa característica que essa perseverança ela traz. Aqui fala de uma virtude que não se corrompe. Alguém expressou dizendo que ela é a rainha das virtudes, é uma fruta que nunca murcha, é a mãe da piedade, é um porto que não conhece tempestade, é uma fortaleza que nunca pode ser tomada. Isso revela claramente que essa virtude não é algo que você recebe pronto, não é algo que vem da noite para o dia para a minha vida, é algo que tem que ser cultivado, tem que ser desenvolvida no nosso caráter, através da graça e do poder do Espírito Santo em que nos habita. E sabe, irmãos, o que eu acho maravilhoso de poder pregar a palavra, o que eu acho de maravilhoso de poder transmitir o ensino da palavra do Senhor, é que quando nós pregamos uma palavra que é viva, que é poderosa. E o que me entusiasma a trazer a palavra de Deus é porque eu tenho fé que quando eu ministro, ela está sendo aplicada no coração do crente.
enquanto nós ministramos, ela está tornando verdade no coração daqueles que abrem o coração para recebê-la. Ela é uma semente que vai caindo no solo e vai germinando. Então por isso, levante a tua mão um pouquinho para o céu. Acredite, irmão, que nesta noite, bendito é o nome do Senhor, Deus pelo seu Espírito está ministrando na sua alma, está ministrando no seu coração essa virtude. Você sai desse culto nesta noite mais capacitado, você vai voltar para a tua casa nesta noite mais existente, a virtude da perseverança que o crente, que a igreja do arrebatamento precisa. Deus está fazendo germinar no teu coração. Seja ministrado pelo poder da palavra aqui nesta noite, e se você assim crê, glorifique o nome daquele que é, daquele que há de vir. Bendito é o nome do Senhor. Agora, queridos, como nós podemos desenvolver essa perseverança? Esta é a pergunta que, olhando para esse texto, ela é inevitável. Como a igreja do arrebatamento pode desenvolver esta virtude? Como ela pode possuir essa perseverança que ela necessita? Primeiramente, mantendo o seu olhar em Cristo. Veja bem, coloca para mim aí, querido, Hebreus capítulo 12 e versículo de número 2. Olha, amados, a estratégia do inimigo é de desviar o nosso foco. Satanás é sagaz, Satanás é um ser inteligente. Engana-se quem pensa que o diabo é um bicho que vive aí de chifre, andando com garfo tridente na mão. Satanás é um ser espiritual, possuidor de inteligência. A Bíblia mostra que ele é estrategista, ele sabe do que ele está fazendo, ele é também um expert em Bíblia. Pode ver que quando Jesus chegou em um certo lugar, os demônios já foram dizendo a Jesus: por que nos vieste a atormentar antes do tempo? Ele conhece mais Bíblia do que eu e você, e por isso o diabo sabe, irmão, que se ele chega, por exemplo, quantos anos de fé você tem, pastor Milton? 15 anos que o pastor Milton aceitou a Jesus. O pastor Milton já recebeu a fé, ele já teve tantas experiências com Deus. Satanás sabe que ele não consegue chegar aqui e fazer a cabeça do pastor Milton dizer assim: para de acreditar em Jesus, acredite em mim. Ele sabe que isso é impossível, fazer isso de uma forma racional. Por quê? Porque a fé salvífica não é uma fé intelectual, é uma fé viva. Ela não está apenas na mente, ela já entrou no coração, ela é penetrante, ela faz parte da vida. Então o diabo sabe que não é com argumento que ele vai te convencer e dizer: pare de acreditar em mim, pare de acreditar, assim, ó, desse negócio de arrebatamento. Ele sabe que não é de uma forma brusca, ele sabe que não é de uma forma abrupta, instantânea. Então o que o diabo faz? O diabo, como ele não consegue destruir a sua fé de uma hora para outra, ele vai desviá-la. E como ele faz isso? Ele faz tirando o seu foco. Ele começa a fazer que o crente desvia o seu olhar de Jesus. Encontrou aí, querido? Hebreus 12, 2. E por isso que então o apóstolo está, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele vai recomendar a sua comunidade de fé, dizendo: fitando os olhos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, quando ele coloca olhando para Jesus, ou nessa tradução, fitando os olhos, ele está dizendo que este olhar, a ideia deste olhar não é simplesmente um olhar que eu passo assim quando estou pregando, eu vou olhando os irmãos em toda parte, em todo lugar. Não é este olhar, também não é um olhar que eu paro, olho, dou uma admirada, observo e paro. Este olhar é um olhar fixo. Em outras palavras, eu tiro o meu olhar de todas as coisas, e em todo momento eu estou olhando para Jesus. Eu não olho mais para ninguém, é só para Jesus. É um olhar com a alma, é um olhar de admiração, é um olhar de louvor. E quanto mais eu vejo Cristo, eu vejo como Ele é maravilhoso, eu vejo como Ele me ama, eu vejo como Ele me salvou, e olhando para Ele, eu estou olhando para cima. É para cima que vem a minha salvação, é para cima que está a minha pátria, é para cima que está a minha esperança. Por isso, quando Paulo escreve à igreja em Colossenses, ele diz que quem já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima, deseja aquilo que é de cima. Satanás, ele quer tirar o nosso foco, mas a igreja do arrebatamento, os pés estão no chão, mas os olhos estão lá em cima. Caminhamos, vivemos, trabalhamos, compramos, negociamos, mas só os pés aqui, os olhos é sempre para lá, o coração está lá, é nele, em Jesus Cristo, o autor e salvador e consumador da nossa salvação. Se nós mantivermos o nosso olhar em Cristo, nós em todo tempo estamos desenvolvendo a perseverança, porque muita gente está corrompida, porque muita gente perdeu o anelo pelo céu, porque muita gente não almeja a volta de Jesus, não canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque caiu na tentação que o diabo quis pegar Jesus lá no deserto. Quando o diabo chegou para Jesus e disse: olha, a glória deste mundo, eu lhe darei todos os reinos do mundo e a glória deles. Você não precisa ir para a cruz, você vai ter sucesso sem complicação, você vai ter sucesso de uma forma mais fácil. Olha, contempla a glória, veja aí, não precisa passar por nenhum sofrimento, é só você me prostrares aqui e me adorares, e eu lhe darei todos os reinos com as suas glórias. Jesus não caiu nessa conversa fiada, porque Jesus tinha o seu olhar no Pai, e ele disse: somente o Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Por quê? Porque os olhos do Senhor estavam fixos no Pai. Jesus não estava olhando para as coisas desta vida, mas tem muita gente que desviou o seu foco em Cristo. O seu olhar foi fixando nas coisas desta vida, que foi lhe tirando a sua atenção, foi desviando a sua fé, e por isso que as coisas espirituais, as coisas da vida eterna, não lhe enche mais a alma, não lhe atrai mais o seu coração. E por isso é só chegar um momento difícil na vida desse crente, que ele desiste, ele desanima, porque ele não tem a habilidade da perseverança, ele não tem a resistência. Mas quem está mantendo o seu olhar em Cristo, os seus lombos estão ardendo pelas lutas desta vida, mas ele está contemplando o Senhor. Ele sabe que o Senhor, o seu Redentor vive. Ele sabe que o seu Senhor muito em breve há de vir buscar a sua igreja, e nada vai tirar dele o seu foco e o seu olhar.
Prosseguindo, queridos, em segundo lugar, como a igreja desenvolve a perseverança? Quando ela confia no poder renovador do Espírito. Veja bem, amados, nessa caminhada de fé, já falamos isso aqui algumas vezes, mas é pertinente mais uma vez falarmos dessa verdade, que a nossa jornada cristã, ela é árdua, ela traz consigo o desgaste, ela traz consigo a dor do labor, porque não é possível ter uma vida cristã de quem de fato luta pela santidade, quem está no meio de um mundo podre e não quer se corromper, quem não quer ser influenciado pelo mundo, pelos seus prazeres, pela sua cultura, pelo seu estilo de vida. Esse crente então, para não se apodrecer, para ele caminhar no meio da lama e as suas vestes manter-se limpa, numa vida pura, numa vida santa. Essa ação é uma ação laboriosa, é desgastante, é difícil, e portanto, quando o crente quer fazer isso simplesmente na sua força, obviamente que vai chegar uma hora que ele diz: não aguento, é muito difícil, já tentei de todos os jeitos, não tem saída, não há opção. Imagine você caminhando em um mar de lama, e você não quer se sujar, você tem que caminhar com todo cuidado, você tem que levantar as barras da calça, da saia, você tem que se proteger, e você está vendo que é muita lama para atravessar, é muito mais fácil você ir atravessando de qualquer jeito, você chega mais rápido, mas vai chegar sujo, vai chegar manchado. Então o trabalho de caminhar, para não se lambuzar, para não se manchar, é mais laborioso, vai ficar mais longe, a estrada vai ser mais cansativo. Mas quando você faz isso, confiando no poder do Senhor, do Espírito que te renova, à medida que você confia nisso, você vai desenvolvendo a perseverança. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 16. Vejam lá, 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 16, disse: por isso que, acima dos versos seguintes, Paulo está falando da dificuldade da vida cristã, de ser um cristão, de ser um ministro cristão. Ele fala de tribulações, ele fala de perplexidade, ele fala de luta diária, de combate diário, do suor da alma. Então ele diz: por isso, irmão, não desfalecemos, ou seja, não precisamos desanimar. Por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a nossa carne, o nosso físico, ainda que ele se desgasta, ainda que ele se desfaz, ainda que ele se envelhece, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando Paulo está mostrando ali, ele está falando de dois poderes, um de corrupção e um de renovação. Ele está falando de dois verbos que estão em ação contínua, ou seja, à medida que eu estou lutando em meio a esta lama, para mim não se manchar, isso cansa, isso desgasta, o meu corpo vai envelhecer, vai ficar nítido a canseira desse labor, mas à medida que eu vou andando também, há um poder que me renova, que vai me desfazer, eu ficar cada dia mais jovem. Eu posso enrugar no corpo, mas não no espírito. Eu posso até ficar me corcudo no corpo, mas o meu espírito está sendo renovado dia após dia, e à medida que eu me renovo em Deus, eu vou desfrutando, eu vou desenvolvendo, ou melhor dizendo, desta perseverança, para continuar aguardando a bendita volta do Senhor. Em outras palavras, irmãos, quando você caminha na confiança do poder renovador do Espírito,
você tem uma perseverança que nada faz você desistir, nada faz você desanimar. Você é constante. Uma das ideias que a Bíblia traz de encorajamento, de constância, de persistência, é a ideia de um soldado amarrado ao outro. E porque amarrava um soldado ao outro, obviamente amarrado no sentido de estar unido, ligado, sem possibilitar dos dois conseguirem lutarem. A ideia era exatamente essa, e por isso quando Paulo fala de um amor constante, de um amor que vence todas as coisas, lá no capítulo 13, ele fala exatamente dessa verdade, de um soldado ligado ao outro, porque quando um desanima, o outro está ali para encorajar. Quando um para, o outro está ali e diz assim: não tem como separar, meu filho, vamos morrer aqui, então vamos. E ele está ligado, e ele redobra as suas forças, porque o outro está caminhando, e aquele que estava desmotivado tem que caminhar também. E à medida que ele vai caminhando, ele vai se redobrando o seu ânimo, vai redobrando a sua força. O Espírito Santo, irmão, é esse soldado, é esse assistente que está ligado conosco, que está ao nosso lado, é o nosso assistente, é o nosso paracleto, é o nosso ajudador. Quando a gente pensa em parar, ele diz: ainda não é hora, meu filho, levanta, se renova, Canaã está logo ali, dá para caminhar um pouco mais, mas a cruz está pesada, eu te ajudo a caminhar, eu ajudo a te levar, vamos, não para, não desista. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite, exatamente para receber uma ministração de renovo. Gente que está cansada, gente que estava achando que não dava mais, gente que está pensando em desistir, receba em nome de Jesus Cristo, no poder da palavra, ministração de renovo para a tua alma. Você não pode parar, você não pode desistir, Deus te espera. Céu é lugar de gente perseverante, céu é lugar de gente vencedor. O céu está te aguardando, em nome de Jesus. Levante a tua mão, irmãos, em nome do Senhor agora. Receba a ministração do Espírito Santo. Deus está renovando vidas agora, Deus está ministrando agora, Deus está tocando a tua alma agora, Deus está aplicando uma vitamina espiritual nos teus músculos espirituais agora. Receba renovo de Deus, receba renovo de Deus. Dá para caminhar um pouco mais, dá para continuar assim. Não abra a mão da tua fé, não abra a mão dos teus princípios, não desista do propósito de santidade, não desista não. Deus está te renovando nesta noite, uma força adicional vindo do céu para a tua alma agora. Orai, chamandarai. Jeremiane sheino handerasei, calamendui chei mandera masei la manderashai. Há uma chuva de Deus sobre nós nesta noite, para nos trazer renovo na nossa alma, no nosso coração. Você não pode parar. Você não pode parar. Caminhe, caminhe. À medida que você caminha, Deus está te renovando. À medida que você continua, Ele vai te fortalecendo. Você não foi chamado para morrer no meio do caminho. Aleluia, 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 aleluia. E em terceiro lugar, irmãos, para nós desenvolvermos esta perseverança, para não pararmos no meio do caminho,
para não abrirmos mão da nossa esperança, da promessa de permanecer ao fim, porque seremos salvos. Jesus vem buscar a sua igreja. Nós precisamos encarar as lutas com esperança. Dê uma olhada o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, o verso de número 18. Nós vamos ver que para desenvolver a perseverança, assim como nós temos que olhar somente para Jesus, a gente não podemos ficar olhando para a presente tribulação, porque diz aí, pois tenho para mim, essa expressão tenho para mim quer dizer, eu estou certo, eu tenho convicção, que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Se eu olhar para as lutas, fixar os meus olhos nela, obviamente, por sermos frágeis, por sermos vulneráveis, vamos sentir despedaçados, vamos nos desencorajar, porque assim, irmão, a gente é mais ou menos assim. Você está vendo, olha, 30 dias de luta árdua, não dá para dormir direito, vai orar, só chora, que provação, que tribulação, vai numa porta, está fechada, procura alguém não te entende, que luta, que batalha, 30 dias, aí de repente, a vitória chega, você pega o telefone e liga, pastor, a vitória chegou, pastor, eu quero contar o meu testemunho amanhã no culto, só me dá oportunidade, pastor, eu quero render ação de graça a Deus pela vitória, amém, minha irmã, que segunda-feira abençoada para ti, né, irmã, amanheceu com a vitória, pastor, não veja a hora de chegar terça-feira e contar a minha bênção, aí você chega terça-feira aqui e fala, pastor, eu vou contar a minha bênção, mas já começou uma outra luta, pastor, maior do que essa que acabou ontem, pastor. É desse jeito, é de luta em luta. Quando você pensa que está acabando uma, está começando outra. Quando você pensa que está aliviando, parece que a carga aumenta. Mas quando você encara essa luta com esperança, você olha para ela, mas você não prende os olhos nela. Você olha para cima, você olha para frente, você olha para a eternidade e você fala: ah, essa luta dói, mas ela não é para sempre. Ela tem prazo de validade. Daqui a pouco ela vai terminar. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ele vem pela manhã. Daqui a pouco passará essa noite e vai amanhecer um novo dia. Aqui é luta e luta. Eu conto uma vitória, já chega outra, mas aquilo que Deus me reservou, essa luta aqui não dá nem para comparar. Se eu colocar na balança, isso aqui que parece pesado, vai ficar leve e momentâneo pela glória que há de ser revelada. Aleluia, vale a pena, irmãos, prosseguir. Levante a tua mão, receba uma graça que vai você olhar para cima, que vai você olhar para frente, que vai você entender que não precisa parar. Escute isso, a perseverança é a virtude que faz o crente a não tirar os olhos do alvo. Está doendo aqui, mas eu estou contemplando ali. Está pesado aqui, mas eu estou contemplando ali. Estou chorando aqui, mas os meus olhos estão vendo a coroa que está me reservada, que está me aguardada. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou encarar as lutas com essa esperança. Ficamos em pé, em nome do Senhor Jesus. Quero terminar essa palavra contando uma história que acredito eu que muitos de vocês já me ouviram contar,
Mas essa também é mais uma delas verdades que é pertinente neste momento a ser falada. Eu vi uma história que nunca esqueci depois que eu vi. Conta-se que em um certo dia, uma águia criada em um zoológico escapou, voou e foi encontrada numa fazenda. E um fazendeiro conseguiu prendê-la, amarrou ela numa corda e prendeu numa árvore. E quando chegou a noite, ele ouvindo o noticiário local, ele ouviu a notícia, a informação que a águia do zoológico tinha escapado. E se porventura alguém tivesse ouvido ou visto, deveria entrar em contato com o zoológico. E ele assim fez imediatamente pelas características que foram passadas daquela águia. Então os responsáveis disseram: amanhã pela manhã nós iremos buscá-la. E assim aconteceu. Foram buscar aquela águia. E chegando lá, o fazendeiro disse: eu quero apenas saber uma coisa antes que vocês levem a águia embora. Eu estou muito curioso, porque eu quero saber, desde o momento que eu raptei essa águia, que eu prendi ela nessa árvore, amarrado nessa corda, ela, do jeito que vocês estão olhando, ela indo para lá, ela indo para cá, em todo momento, só olhando para cima, só olhando para cima. As galinhas aproximou dela, ela nem sequer olhou para as galinhas. Os cachorros latiram e ela só vai para lá e vai para cá, só com este olhar para cima. O que significa isso? Dela ser a noite inteira, desde quando chegou, não parou um momento algum. Ele disse: porque a águia raptada aqui, ela tem uma esperança, que se uma águia passar lá em cima, ela vai dar um grito, a outra águia vai ouvir, vai descer aqui, vai despedaçar essa corda e vai soltar ela para a liberdade. E se não conseguir, vai matar ela, porque ela prefere morrer do que viver aqui amarrada. Por isso que ela não tira o olhar lá de cima. E quando eu vi essa história, eu fiquei pensando, irmão, que tem crente, qualquer coisinha, pisaram no meu pé, não vou mais. Passaram perto de mim e não me deu mais a paz do Senhor. Fui no culto, não me deram oportunidade, estou saindo da igreja. Irmão, isso é quem não tem perseverança. O perseverante está todo olhando para cima, é para cima. Alguém está xingando, alguém está falando mal dele, alguém está lhe criticando, e ele está olhando para cima. Daqui a pouco meu Salvador vem. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Daqui a pouco o céu vai se abrir. Se você tem essa esperança, levante a tua mão e diga: Maranata, Maranata. Ora machara magara. O desejo da minha alma é que Deus faça nascer uma perseverança no nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu cheguei aqui nessa noite e dobrei os meus joelhos, eu disse: Senhor, eu não estou aqui apenas para cumprir uma função pastoral. Eu não estou aqui apenas para trazer um conteúdo para a igreja. E não tampouco eu estou aqui para querer apresentar alguma virtude pessoal. Senhor, estou aqui como teu filho,
que Tu colocaste para ensinar essa igreja, para ajudar ela a ir para o céu. Eu quero ver os irmãos, Senhor, no dia. Eu quero chegar no céu, eu quero contemplar eles lá. Eu quero ver a igreja lá. Por isso, Senhor, enquanto eu ministro essa palavra, ministra no coração dos Teus filhos essa virtude, essa graça. Ajude a gente a desenvolver essa perseverança. E eu já falei nessa noite que eu estou certo que Deus está fazendo isso aqui. Levante as suas duas mãos ao céu, comece a adorar a Deus. Agradeça pela vida eterna, agradeça pelo nome escrito no livro da vida, agradeça pelo céu, agradeça pela promessa que Jesus veio, agradeça pelo perdão, agradeça pelo sangue da cruz, agradeça, vai louvando, vai adorando, que enquanto você adore, Deus está ministrando a tua alma, Deus está ministrando o teu coração, Deus está te capacitando a passar o que for preciso, venha o que vier, levante o demônio que levantar, seja onde for, nada vai tirar a tua fé, nada vai impedir a tua caminhada. Deus vai te ajudar a chegar até lá, Deus vai te ajudar a chegar até lá, enquanto você vai adorando. O Espírito Santo está aí, Ele está aí ministrando, Ele está aí fortalecendo, Ele está aí revigorando, Ele está aí renovando. Seja ministrado agora pelo poder do Espírito, que gera na tua alma a virtude da perseverança, para que você prossiga, para que você vá além. Deus, dai-nos tal graça. Deus, ai tchai marama chura maranarai. Tu sabe que a gente é pó, Tu sabe que a gente é frágil, Tu sabe que tem hora que a gente acha que não dá, tem hora, Deus, que os obstáculos parecem intransponíveis, mas nesta noite eu creio na ministração do Teu Espírito. O crente mais frágil, o crente mais fraquinho que entrou aqui nesta noite, vai sair daqui como um gigante espiritual, com uma graça poderosa, porque o Senhor está revigorando, rejuvenescendo, dando a capacidade do teu filho de caminhar sem parar, sem desistir, sempre na esperança que qualquer hora o Senhor vem para buscar a sua igreja. Ajude a sua noiva, ajude a cada um de nós nessa jornada de fé. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, irmão.